Bom dia pessoal, bem-vindos ao Terceiro Anel e à rubrica da revista de imprensa. Hoje é segunda-feira, 17 de março, e o nosso Benfica ganhou. Ganhou, mas complicou uma partida que podia ter resolvido de forma bem mais tranquila. Vamos ver as nossas manchetes? Vamos a isso. Pois é, meus amigos, hoje é dia 17 de março e no dia 17 de março de 1906 estreava-se com a camisola do Sport de Lisboa na primeira categoria de futebol, Cosme Damião, numa partida frente ao Lisboa Cricket Club, no troféu Viúva Alexandre Senna, um torneio organizado pelo jornal Tiro e Sport. No campo da Cruz Quebrada, juntaram-se assim milhares de portugueses e ingleses, senhores e senhoras e crianças, para ver o Sport Lisboa frente assim ao Lisboa Cricket Club, naquele que era o primeiro torneio interclubes da cidade de Lisboa. Com esta grande afluência de pessoas, assistiram a uma grande partida de futebol, onde infelizmente os encarnados acabariam por perder por 1-0. Mas fica aqui a efeméride da estreia de um dos maiores jogadores daquela década, e sem dúvida uma das figuras ímpares do Sport Lisboa. E agora vamos então ver as nossas capas e começamos como sempre com o nosso jornal Amigo do Norte, o jogo. Banho turco após o gelo. Encarnados não se livram de valente susto num jogo que teve um golaço de Coxu, penalti de Pavlidis e decisão de Aktürkoğlu. No Rio Ave 2, Benfica 3. O tribunal foi unânime. O penalti de Pavlidis é precedido de falta de António Silva sobre Clayton. No entanto, Bruno Lage diz que tivemos uma reação fantástica. E é assim, meus amigos, o Benfica teve uma reação fantástica que não deveria ter tido a necessidade de a ter, sinceramente. O Benfica, na minha opinião, entrou bem na partida a controlar, inaugurou o marcador, como diz aqui, e bem o jornal do jogo, com um autêntico golaço de Coxu, um remate de cerca de 25 a 30 metros, acabando por inaugurar o marcador. Mas aqui, desde esse golo até o intervalo, inclusivamente antes, o Benfica já podia ter aberto o marcador ou aumentado esse registro no marcador por 2 ou 3 vezes. O Benfica podia ter ido facilmente a ganhar para o intervalo por um 3-0. Daí a quantidade enorme de ocasiões que criou e depois na segunda parte entramos bem, acabámos por ter um penalti e chegar a 2-0. Aquilo que parecia ser o gol da tranquilidade, mas foi tudo menos isso. Um chorrilho de más decisões defensivas, para além de um erro clamoroso de um jogador do Benfica, neste caso, na minha opinião, Tino, não pode ter aquele tipo de erros em futebol profissional ao mais alto nível. Eu sei que isto não é a Liga dos Campeões, que é apenas o campeonato nacional, mas, meus amigos, aquele tipo de erro não pode acontecer. Depois chegaríamos em si a uma situação de empate constrangedor a poucos minutos do fim. No entanto, uma grande jogada orquestrada por Belotti e uma boa finalização de Aktürkoğlu levariam os 3 pontos para Lisboa. Mas sinceramente o Benfica sofreu demasiado numa partida que devia ter resolvido de forma fácil. Eu sei que o Benfica estava a jogar fora, sei que estava a jogar sob pressão, mas não é desculpa. O Benfica tem que jogar melhor a bola e decididamente não pode cometer aquele tipo de erros. Mas enfim, também não me quero estar aqui a alongar muito mais na minha análise à partida, pois mais logo irei lançar um vídeo de análise dessa mesma partida, onde falarei assim um pouco mais da exibição individual dos jogadores do Benfica e também do técnico setubalense. Ainda aqui em exclusiva ao Jornal do Jogo, para mim é Ronaldo todos os dias, sempre o admirei. Quem o garante é Brian Reimer. O selecionador da Dinamarca analisa Portugal e projeta o duelo na Liga das Nações. E agora recordo então que estaremos órfãos do nosso Benfica durante 2 semanas, devido a esta paragem para jogos das seleções, onde Portugal vai ter duplo jogo com a Dinamarca. Ainda aqui no Futebol Clube do Porto, recuperação demora e explicada ao pormenor. O Criativo antecipou 2 semanas o seu regresso à competição e marcou ao Aves SAD. E, entretanto, Fábio Vieira aponta ao melhor registro. No Sporting, o modelo de 4 defesas favorece Fresneda. O lateral espanhol já tem 3 golos e pode igualar Porro. E, entretanto, Gyökeres passa Das Bost e Sol Edson parece inalcançável. Ainda aqui os restantes resultados na Liga. Guimarães 2, Estrela da Amadora 0. Moreirense 1, Boa Vista 0. Aroca 1, Estoril 1. E Nacional 3, Casa Pia 1. E no handball, Portugal está no Europeu de 2026. A vitória frente à Polónia garante a 4ª presença consecutiva no torneio continental. E aqui, desde este humilde canal, os meus parabéns aos handbolistas portugueses, que uma vez mais
conseguiram ter assim a proeza de poder marcar presença neste grande certame de handball internacional. E isto sim, é bastante importante que Portugal continue a marcar presença e a mostrar que Portugal não é apenas um país de futebol. Vamos agora ver então o que é que dizem os jornais da capital e começamos como sempre com o jornal O Record. Rei Arthur saltou do banco para dar o triunfo aos encarnados. No Rio Ave 2, Benfica 3. Os lisboetas dominaram, mas ofereceram 2 golos. Entretanto, o extremo turco resolveu após a arrancada de Belotti. Tomás Araújo saiu ao intervalo com queixas e Bruno Lage diz: não podemos cometer estes deslizes. Será que ficou um penalti por assinalar sobre Amdouni? Ou falta no início da jogada do penalti de Pavlidis? Não perca a opinião dos experts nas páginas internas da prensa da Cofina. E aqui sobre a arbitragem nem sequer vou comentar. Eu também acho que o penalti de Pavlidis não é assim um super penalti, realmente há toque, mas enfim, não me quero estar aqui também a alongar. Também houve um lance com o Amdouni, como estão aqui a dizer, que muita gente reclama e diz que é penalti. Eu sinceramente não acho que tenha sido pela arbitragem que o Benfica sofreu ou que o Benfica ganhou a partida. Acho sim que o Benfica sofreu por erros individuais e concordo plenamente com Bruno Lage. Não podemos cometer estes deslizes, quer na baliza ofensiva, quer na baliza defensiva. O Benfica acaba por ser muito perdulário de cara ao golo e não é o primeiro jogo que acontece. Tem sido um churrilho de falhanços do Benfica nas últimas partidas que, sinceramente, acho que Bruno Lage deve estar com os cabelos em pé, pois ao fim e ao cabo aqui não posso culpar o treinador do Setubalense. Não é ele que falha estes golos, não é ele que dá estas casas na defesa e, sinceramente, isto tem que acabar de uma vez por todas. O Benfica tem que ser um relógio bem mais afinado. Ainda aqui no handball, a seleção garante europeu, após vencer a Polónia por 33-27. Já no Sporting, Rui Borges, orgulhoso, elogiou a equipa por manter a liderança até à paragem. Entretanto, Kenda dá 127.500 euros ao Benfica e os manteve Dinamarca-Portugal. Se Ronaldo concorresse a presidente, acho que ganharia. Sinceramente, ele lê estas coisas e depois fico sem saber o que dizer. Entretanto, aqui na Liga BPI de futebol feminino, Águias à beira do Penta. Após o Racing Power 0, Sporting 0, o Benfica foi ganhar a casa do Damayense por 2-0. E aqui as nossas atletas estão cada vez a jogar melhor futebol e de vento em popa. E parece que o Penta vai ser mesmo uma realidade. Infelizmente não aconteceu no futebol masculino, mas no feminino parece que isso já ninguém nos tira. Ainda aqui no Futebol Clube do Porto, Mora deu tudo para jogar, abdicou das folgas e recuperou em tempo recorde. E entretanto, na Operação Pretoriano, o julgamento arranca hoje. Já em Inglaterra, Bruno embala Ruben, fez 2 assistências e marcou. No Leicester 0, Manchester United 3. E aqui está, parece que as coisas começam a correr melhor para Ruben Amorim. E agora sim, vamos então ver o último destaque dos jornais desportivos e ver o que é que o Jornal da Bola nos diz hoje. Ninguém desarma. No Rio Ave 2, Benfica 3, o Benfica sofreu após ter jogo dominado, mas mantém a perseguição ao Sporting. E Bruno Lage diz: não podemos cometer deslizes que permitam ao adversário discutir o resultado depois do que fizemos. E esta frase então, que está mais completa e que é assim sacada da conferência de imprensa pós-jogo, define exatamente aquilo que foi o Benfica de ontem. Um Benfica que dominou, um Benfica que mereceu a vitória, mas que depois acabou por adormecer, falhar imenso à frente e falhar imenso atrás. E isto, meus amigos, não pode continuar. Vamos ter agora uma paragem. É um facto que alguns jogadores vão ir assim às suas seleções, mas aqueles que ficarem a trabalhar com Bruno Lage têm que estar assim mais focados e mais concentrados nos objetivos da temporada, que são o Campeonato Nacional, a Taça de Portugal e uma boa exibição e uma boa prestação no Mundial de Clubes. Sim, porque esta temporada só acaba após o Mundial de Clubes. E, na minha opinião, o Benfica tem que ser o candidato principal a ganhar a Liga, a Taça e dar uma boa prestação. E uma boa prestação não é ir para lá só fazer corpo presente. É ganhar os jogos, passar a fase de grupos e tentar chegar o mais longe possível nesse mesmo torneio. Ainda aqui no Sporting, margem para negociar Gyökeres. As vendas de Kenda e Essugo e futura transferência do sueco garantem desafogo financeiro por 2 anos. Entretanto, no Futebol Clube do Porto, Anselmi sem pontas de lança, na pausa para as seleções. Fantasia na melhor versão do Dragão. E em França, Nuno Mendes e Vitinha brilham pelo PSG. Já em Inglaterra, Amorim vence fora e Newcastle volta aos troféus.
No handball, Heróis do Bar batem a Polónia e estão no Euro 2026. E na Fórmula 1, Lando Norris ganha a primeira prova da época. E aqui ontem já fiz um short a contar como é que correu esta prova de Fórmula 1 e relembro que esta semana, a meio da semana, teremos assim novo episódio do Zona DRS, onde iremos gravar assim o rescaldo do Grande Prémio da Austrália e fazer a antevisão do Grande Prémio da China, que é já no próximo fim de semana. Por isso o vídeo deverá ser gravado na quarta ou na quinta e sairá assim na quinta ou na sexta-feira. Mas aqui no vídeo das capas irei anunciar quando é que o mesmo se vai dar. É assim, está feito então o vídeo. Como é lógico, o grande destaque hoje na prensa desportiva nacional vai para a vitória do Benfica, uma vitória suada e sem necessidade, e que eu mais logo irei fazer o vídeo de análise desta mesma partida. Na resto, já disse tudo aquilo que tinha a dizer sobre a partida, não há muito mais. Agora vamos ter uma paragem de 2 semanas, onde vamos ter partidas das seleções e onde o Benfica tem que descansar alguns jogadores que se encontram no limite da exaustão física e começar a preparar já um final de mês de março e mês de abril que se antevêem bastante complicados e muito competitivos. É assim, está feito então o vídeo, espero que tenham gostado. Se for o caso, dá o like, comenta, partilha, subscreve. Já sabes, para cá se tiver X, segue no X e ajuda a crescer o canal. Tenha uma boa segunda-feira e viva o Benfica!